Gravando, vamos lá. Você consegue ver aí a minha apresentação na tela aí? Sim. Então, o que acontece? A supervisora lá tinha divulgado errado, né, os cadernos lá da avaliação trimestral, e aí agora ela divulgou certo. Então, eu vou fazer essa correção aqui da avaliação trimestral, que aí você anota as respostas e envia para ela. Ó, E tem outra também. Na verdade, eu já enviei. aquele que a gente fez na aula passada, né? Não, assim, esse aí que você tá fazendo, Ah, eu já enviei. todo? É porque, na verdade, ela tinha dado até um tempo pra gente entregar. Ah, tá. Aí hoje que ela postou que poderia entregar dia 22. Entendi. Aí ela falou assim, aí o dia ela falou assim, não, vocês vão fazer mais ou menos do jeito que vocês sabem. Ah, tá. Mas Porque precisa ter. você quer que É, eu faça a correção dessas atividades? Ou dinheiro. pode ser? Pode. E Beleza. tem um pet novo também. Isso, ela divulgou lá, tem algumas questões. Aí na próxima aula, ou se der tempo nessa aula aqui, a gente faz a correção também. Tá? Bom. Vamos lá. Então aqui, ó, nessa questão de número 1, está pedindo o seguinte: observe as transformações de energia representadas na imagem abaixo. Então dá uma pirâmide aqui, que representa uma pirâmide de energia. Então a gente pode perceber aqui na base que tem umas plantas, né? Então as plantas, elas são os indivíduos ali que vão fazer fotossíntese. Me responde uma coisa. Essa aí é ciências humanas? Se o caderno de Ciências questões, é, deixa eu ver aqui. É aquele que divulgou lá, deixa eu ver aqui. é ciências da natureza. É Ciência da Natureza. Tá. Só para me saber se eu acertei ou errei. Ah, tá. Então aqui tem uma pirâmide de energia. O que acontece? No nível mais embaixo ali, a gente tem todas as plantas. Então, as plantas são os indivíduos que produzem energia. Que, por exemplo, os animais herbívoros, né, vão comer as plantas, e aí a maior quantidade de energia vai estar armazenada nessas plantas. Então, quando a gente pensa aí, né, num indivíduo grande, uma girafa, cavalo, esses animais de grande porte, se eles comessem carne, eles teriam que ingerir muita carne para conseguir obter energia. Então é por esse motivo que são animais herbívoros, eles ingerem plantas, porque as plantas têm muita energia ali acumulada, e através do sol elas conseguem fazer a fotossíntese e produzir então energia. E aí o que acontece? Então, todos os indivíduos aqui, que está representado aqui, esses esquilos aqui, tem, eu acho que é um viadinho que está representado ali, tem algumas aves também, os insetos, que é o segundo nível, são todos os indivíduos herbívoros. Então, eles vão se alimentar das plantas. Então, eles são considerados consumidores primários, que é o nome. Então, as plantas são os produtores, que eles produzem energia. Quem alimenta de planta são os indivíduos herbívoros, e aí são considerados como consumidores primários. Já ali em cima, aquele lobo, aquela raposa, aquela serpente, aquela aranha, que vai se alimentar desses consumidores primários, são considerados consumidores secundários. E aí em diante, né? Quando a gente pega lá em cima um outro lobo ou urso ali, que se alimenta, por exemplo, de uma serpente ou de uma aranha, é um consumidor terciário, de terceira ordem. Então, o que acontece aqui, que é aquela energia que estava acumulada nas plantas, ela vai sendo perdida à medida que se aumenta ali os níveis que a gente chama de níveis tróficos de energia. Então, observa ali que tem um calor saindo ali na esquerda, que a planta ela absorve energia. Parte dessa energia é liberada na forma de calor. Na hora que vem um indivíduo e alimenta da planta, ele obtém o alimento, e esse alimento no organismo é transformado em energia, só que parte dessa energia vai ser liberada na forma de calor. Na hora que a gente sua, por exemplo, parte está sendo liberada ali para a atmosfera, né, na forma de calor.
Então, sempre parte dessa energia vai ser liberada na forma de calor e o indivíduo perde energia. Então, à medida que se aumenta os níveis ali tróficos, que a gente chama, né, a cadeia alimentar vai aumentando, energia vai sendo liberada, então sempre menos energia vai sendo passada para o nível trófico seguinte. Então, isso quer dizer que as plantas têm muita energia e lá em cima o urso, lá, ó, ele tem que alimentar de muita carne para conseguir obter energia. Ele vai perder muita energia ali na forma de calor. Então, a energia vai ser sempre perdida. Então, entendendo isso, vamos lá para as alternativas. Então, nessa imagem é possível reconhecer que, então vamos começar lá de baixo, letra E. O fluxo de energia tem padrão acíclico ao longo da pirâmide. Ou seja, está afirmando que o fluxo de energia ele não retorna lá para as plantas, o que é uma mentira. Por quê? À medida que os indivíduos se alimentam das plantas, né, o consumidor primário, aí vem o consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário, o urso lá, que é consumidor terciário, se alimenta do secundário. Quando esse urso morre, tem bactérias e fungos ali que vão fazer a decomposição desse animal. Então, vai pegar, decompor esse animal, os nutrientes ali presentes no corpo desse animal vai ir novamente para a terra, né? Os fungos, as bactérias vão fazer isso. E aí as plantas vão utilizar esses nutrientes que foram depositados aí no solo, né, pelos fungos e pelas bactérias, naquele processo de decomposição. Então, tem um formato cíclico nessa energia, né? A energia nunca vai ser perdida, ela vai ser sempre transformada. Então, quando fala lá na questão que o fluxo de energia tem padrão acíclico, A é um prefixo de negação, né? Cíclico é que faz um círculo. Então, acíclico é um padrão que não circula, está errado. Esse fluxo de energia ao longo da pirâmide, ele retorna lá, quando chega no último nível trófico e esse animal morre, isso retorna para as plantas. Então, essa alternativa está errada. Letra D. O calor liberado é independente do fluxo energético. Também está errado. Por quê? O calor liberado ele depende sim do fluxo de energia, né? À medida que essa energia vai sendo transferida ali para os níveis tróficos elevados, né? Então passa da planta, os consumidores primários, depois secundários, terciários, sempre parte dessa energia vai ser perdida na forma de calor. Então, a letra D aqui está falando que esse calor liberado não depende, né? É independente do fluxo de energia. Então, também está errado. Letra C. A vegetação absorve menos energia que os herbívoros. Também está errado. Por quê? A vegetação é a que mais absorve energia. Os herbívoros, que são os indivíduos que vão se alimentar dessa planta, eles vão obter menos energia que as plantas. Por quê? À medida que você vai subindo ali os níveis tróficos, parte dessa energia que estava na planta é liberada na forma de calor. Então, o animal herbívoro come a planta, vai absorver a energia da planta, mas parte dessa energia vai ser liberada na forma de calor. E aí, o animal que vai comer esse consumidor primário, ele vai obter menos energia ainda. E essa energia vai ser liberada também na forma de calor. Então, sempre a energia vai sendo perdida, diminuída, né? Vai ter uma perda de energia na forma de calor. Então, a letra C, quando fala lá que a vegetação, que são os produtores, né, o primeiro nível trófico, absorve menos energia que um indivíduo herbívoro, que seria o consumidor primário, que é a segunda parte da pirâmide ali, está errado, né? São as plantas que têm mais energia, tanto que é uma pirâmide. Esse aspecto de pirâmide, justamente para mostrar aqui que a energia está sendo diminuída, né? Então, você tem a base que é mais larga, então representa que tem muita energia, e consumidor primário já reduz, né? Então tem menos energia. Consumidor secundário reduz ainda mais. Quando chega lá na pontinha da pirâmide, que é o consumidor terciário, aí é só um filetinho mesmo, tem uma quantidade de energia menor. Por isso tem esse aspecto de pirâmide, para mostrar que a energia está sendo perdida. Então não tem como a gente afirmar que as plantas absorvem menos energia do que os consumidores primários. Está errado falar isso. Então, letra C está errada. Letra B. A quantidade de energia aumenta da base para o topo. Também está errado, né? Ela diminui da base para o topo. Então, quando você pega a base da pirâmide, ela é mais larga. Está
representando que tem muita energia. À medida que você caminha em direção ao topo, vai diminuindo, né? Vai estreitando. Então, isso mostra que a quantidade de energia está sendo perdida, né? Liberada ali para o ambiente. Então, está diminuindo a quantidade de energia. Então, letra B, quando fala que essa energia está aumentando, está errado. Então, só sobra a letra A, né? A fonte primária de energia das plantas provém do Sol. Então, é o Sol que vai permitir lá que a clorofila, que é uma organela que tem lá, um pigmento, na verdade, que tem nas plantas, absorve essa luz solar e permite acontecer o processo de fotossíntese, que vai ocorrer lá numa organela das plantas, que tem na célula, conhecida como cloroplasto. Tá? Então, a fonte primária, de onde a planta tira energia, é do Sol. Né? Ela vai fazer o processo de fotossíntese, vai absorver a luz solar, vai absorver o gás carbônico e liberar o quê? Oxigênio, para a gente respirar. E glicose também, né? Que é energia. Até aí tem alguma dúvida? Eu coloquei a D. D? D de bola? D. A D de dado, né? O calor liberado é independente do fluxo energético. Não, ele depende, né? Então, você tem uma relação ali, à medida que vai aumentando os níveis tróficos, né, o fluxo de energia vai indo da base para o topo, você tem uma liberação de calor. Né? Uma coisa está ligada à outra, não está independente, não, ela está dependente. Uma coisa depende da outra. Tá? Então, é a letra A número 1. Pode ir para a próxima questão? Pode. Vamos lá. Olha aí, a letra 2, a número 2. Né? Observa a imagem abaixo. Então, está representando um fungo. Né? Essa estrutura que a gente tem ali em cima, no fungo, são, por exemplo, você imagina um cogumelo, né? Que tem, é como se fosse uma imagem de um guarda-chuva. Né? O cogumelo tem aquela parte de cima vermelhinha dele, e ali dentro tem esporos, como está representado aí nessa figura. Esses esporos são estruturas aí de reprodução. Né? Quando eles caem lá no solo, eles germinam e geram um novo fungo. E embaixo dessa estrutura aí, que é chamada de esporanjo, né? Que abriga os esporos, você tem hifas, que são como se fossem raízes mesmo. Esse fungo cria raízes ali. Quando dá um mofo, né, num pão, num alimento, numa fruta, esse mofo enraiza lá para dentro da fruta, do pão, do alimento. Né? Cria essas hifas aí que são como se fossem raízes. Então, nessa imagem está representando um fungo. Né? E aí, a estrutura representada nessa imagem pertence a um organismo do reino. Então, seria, olha só, o reino animalia vai englobar desde os peixes até mamíferos. Então, não tem fungo aí. O reino Monera seria o reino das bactérias. Reino Plantae é o das plantas, e o protoctista, né, vai englobar tanto as algas quanto os protozoários, né, que são os protozoário aí, por exemplo, causador de leishmaniose, é causado por um protozoário, é um organismo ali microscópico, mas que causa doença. Lá no gato, toxoplasmose, causada também por um protozoário. Né? Então, o que acontece? Aqui, está querendo, como é um fungo, né? Letra B seria o fungi. Né? O reino que esse fungo pertence é o fungi. Tá? Essa eu acertei. Você marcou qual? Marquei a B. Você acertou? Acertei. Bacana. Vamos para a próxima aqui. Isso aqui é da química. Tá? Então, a professora de química aí faz a correção com vocês. Transformação de energia. 4 aqui é da biologia. Ó. Leia no quadro abaixo algumas ações humanas no planeta Terra. Então, contaminar os rios pelo contato com resíduos industriais, alagar áreas para funcionamento de hidrelétricas, poluir de forma sonora com o uso de motores e buzinas, contaminar o solo, né, com metais pesados em regiões rurais e aumentar a emissão de gás carbônico, né, que é o CO2, com a queima de combustíveis fósseis, que seria aí gasolina, né, diesel. Qual dessas ações humanas contribui diretamente para o agravamento do efeito estufa na Terra? Então, o que seria o efeito estufa?
é quando os raios solares entram aqui na Terra, e aí tem uma camada de gases conhecida como camada de ozônio, que esses raios solares entram na Terra, parte desse calor volta de novo para a atmosfera. Só que aí bate ali naquela camada de gases, conhecida como camada de ozônio, e esse calor fica aprisionado aqui na Terra, né? Então, o que permite o aquecimento do nosso planeta é justamente essa camada de ozônio. E aí, quando você começa a liberar gás carbônico, né, o próprio gás metano, tá? As vacas eliminam muito gás metano aí. Que mais? Queimar floresta, né, queimar madeira, tá tudo liberando gás carbônico. Essa camada de gases, né, na hora que chega lá, gás metano, gás carbônico, na hora que chega lá, né, perto da camada de ozônio, elas contribuem para evitar que esse calor da Terra aqui volte para a atmosfera, fique aprisionado aqui no nosso, né, nessa parte conhecida como atmosfera da Terra. E isso aquece o planeta, né, gera o aquecimento global. Então, está perguntando aí qual dessas ações que contribuem diretamente para o agravamento do efeito estufa. Tá? O Eu efeito coloquei a estufa letra I. é um efeito de aquecimento da Terra. Então, seria o número 5 aí, né? Quando você joga gás poluente na atmosfera, como um gás carbônico. Então, seria a letra E. Acertei também. Ah, bom. Porque contaminar o solo com metal pesado não vai contribuir diretamente para o efeito estufa. Poluição sonora também não. Alagar a área para construção de usina hidrelétrica também não. Contaminar rio com resíduo industrial também diretamente não vai afetar não, tá? Então só sobra a letra E mesmo. Vamos ver a próxima aqui. Isso aqui é coisa de química. Vamos ver essa aqui. Destilação e evaporação, isso é química também. Vamos lá. Ó. Aqui tem uma questãozinha de cadeia alimentar. Leia o texto abaixo, questão 7. Você conhece a cadeia alimentar. Então, peixinhos comem zooplâncton, peixes maiores comem os peixinhos, então as focas comem os peixes maiores, assim consumindo a energia destes três animais inferiores. Mas e se o peixe pequeno tivesse comido um pedaço de plástico indigerível? Nossas novas evidências demonstram que o plástico pode subir na cadeia alimentar até chegar nas focas. O processo é chamado de transferência trófica. Cientistas pediram por mais pesquisas que identificassem se estes fragmentos plásticos continuavam a subir na cadeia alimentar dessa maneira. E uma equipe de pesquisadores britânicos conseguiu pela primeira vez demonstrar evidência direta de microplásticos sendo transferidos para predadores marinhos em níveis elevados da cadeia, por transferência trófica. Então, está pedindo aí, na cadeia alimentar apresentada neste texto, qual é o nível trófico ocupado pelas focas? Então, quando a gente começa a ler lá, ó, tá falando o seguinte, que os peixinhos comem o zooplâncton. Zooplâncton, você tem na água aí, é como se fossem pequenos invertebrados, né? Alguns bichinhos muito pequenininhos que ficam ali na água, tá? E eles se alimentam de quê? Esses bichos pequenininhos. Se alimentam de algas, né? Então, quando a gente tem um fitoplâncton, a gente tem as algas, que são os indivíduos produtores, né? Eles fazem fotossíntese. O zooplâncton, que é como se fossem esses artrópodes, aí, esses animais parecidos com insetos que estão na água ali, bem pequenininhos, eles se alimentam das algas, eles são consumidores de primeira ordem, né? São os indivíduos herbívoros, consumidores primários. Aí, na hora que a gente vê esse peixinho aí e come o zooplâncton, então ele é consumidor o quê? Secundário. O peixe maior se alimentou do peixinho, então ele é consumidor o quê? Terciário. Então, as focas comem os peixes maiores, né? Então, a foca vai comer esses peixes maiores, então ela vai ser o consumidor quaternário ou de quarta ordem, né? Então, está perguntando qual que é o nível trófico ocupado pelas focas, seria a letra D, o quarto. Bom, o primeiro nível trófico é o fitoplâncton, que são as algas. Segundo, zooplâncton. Terceiro, os peixinhos. O quarto, na verdade, olha lá, errei a questão, são os peixes maiores. O quinto nível trófico vai estar ocupado pelas focas, tá? São os consumidores de quinta ordem. Então, seria a letra E, tá?
Então, quando a gente pega uma cadeia alimentar, você tem os indivíduos que vão fazer a fotossíntese, são os produtores. Pode ser planta ou pode ser alga. Tá? Então, são os indivíduos produtores, eles estão na primeira ordem. O zooplâncton, ele come a planta ou vai comer a alga. Então, ele é um consumidor herbívoro, então ele é um consumidor de primeira ordem. Tá? Então, ele é o consumidor primário, mas ele está no segundo nível trófico, porque o primeiro são os produtores, o segundo nível trófico é o consumidor primário. Na hora que vem o peixinho e come o zooplâncton, ele é o consumidor secundário, mas ele está na terceira ordem. Na verdade, eu tinha que contar que o plâncton come também. Oi? No caso, eu tinha que contar o que ele comeu, come também, né? Isso. É como se fosse nessa pirâmide aqui que a gente viu, ó, nessa primeira questão. Isso aqui vai exemplificar bem. Ó. O que acontece aqui nessa questão? Tem 3 tipos de consumidores, mas tem 4 níveis tróficos. Então, as plantas estão no primeiro nível trófico, mas elas são produtores. O segundo nível trófico aqui é o consumidor secundário, é o primário, né, que vai se alimentar das plantas. Depois vem o consumidor terciário, quaternário. Então, no caso, são 3 consumidores que a gente tem aqui, mas você tem 4 níveis tróficos, né? Tem os produtores e os consumidores. Então, aquela questão lá embaixo está querendo saber isso. Aqui nessas plantas, ó, estariam o quê? O fitoplâncton. Aí lá naquela questão, o consumidor primário seria o zooplâncton. Os peixinhos seria o consumidor secundário, está na terceira ordem. E aí vem um peixe maior, que seria o consumidor terciário, que está na quarta ordem, nessa pirâmide aí. E aí teria um quinto nível, que seria das focas, que não está representado nessa pirâmide aí. Tá? Então, lá na questão, a gente tem que marcar a letra... Cadê? Isso aí, quinto nível trófico. Marquei a D. D, né, o quarto. Porque você pensou só na questão do fazer eu não pensei na planta. Porque a questão é isso, esse fitoplâncton, que a gente chama que são as plantas ali, no caso as algas, eles não são consumidores, mas eles são produtores, mas eles já estão ocupando um nível trófico. Aí aqui não pediu, se essa questão tivesse pedido qual que é o consumidor, aqui, a foca, aí beleza, você falar que a foca é o consumidor de quarta ordem. Mas ela, qual que é o nível trófico que ela está na quinta. Tá? Então, só voltando aqui, fitoplâncton, primeira ordem, né? O zooplâncton, segunda, peixinho, terceira, peixe maior, quarta, foca, quinta. Então, seria a letra E mesmo. Tá? Vamos lá na questão, deixa eu ver essas 6 aqui. Leia o texto abaixo. Descoberta a célula que permite que polvos sintam sabor usando os tentáculos. Olha que interessante. Os 8 tentáculos de um polvo são muito mais do que membros que o permitem se locomover e caçar. Cada um deles abriga um mini-cérebro extra, que somado ao cérebro central dá 9 órgãos nervosos para o bicho. Cada um desses cérebros é em grande parte independente, tomando decisões por si próprio, mas não é só isso. Por incrível que pareça, polvos conseguem sentir o gosto das presas através de seus tentáculos como se fossem grandes e compridas línguas. Em um novo estudo publicado na revista Cell, pesquisadores da Universidade de Harvard descrevem a descoberta de células nervosas exclusivas dos polvos, que conseguem sentir o sabor das coisas através do toque. Essas células ficam nas ventosas de seus tentáculos e são repletas de receptores quimiotáticos que respondem a substâncias na água, como uma língua humana responde a sabores. Então, olha que interessante esse texto aí, mostrando que no tentáculo do polvo ele já consegue sentir o sabor do alimento. Então, você tem células ali especializadas em identificar o tipo, né, o sabor do alimento só pelo toque. Muito interessante isso aí. Então, está perguntando lá. Ser vivo descrito nesse texto tem como unidade estrutural. Né? Seria uma aula aí que eu mandei foto para vocês dos níveis de organização em biologia.
Então, qual que é a unidade mais básica que compõe o corpo, né, desse polvo aí? Seria a célula, né? Então, seria a letra A aí, a célula, tá? Não é ventosa, nem cérebro, receptor, nem tentáculo. A unidade estrutural aí, a unidade mais pequena que tem nesse polvo aí, são as células, né? Várias células formam os Esse é o tecidos. número 8. Oi? É o 8 esse número aí? Essa questão é 8. Seria a letra A, Eu coloquei a letra E. tentáculo, né? É, porque tá falando muito aqui do tentáculo. Quer saber a unidade estrutural, que é a coisa mais básica desse povo, tá falando, são células, né, que vão identificar o sabor. Então seria a letra A. Tá? Pode passar para a próxima? Ó, Isso aqui é da física, questão 9. Questão 10, energia também é da física. A questão 11 aqui, ó, vamos ver. Transformação química, não, isso aqui é química também. Leia a descrição de ligação química, isso é da parte da química. Aqui, ó. Aqui está mostrando uma cadeia alimentar. Olha o fitoplâncton lá, ó, da questão anterior. O fitoplâncton ali é o produtor. Ele faz fotossíntese, joga oxigênio aqui que a gente respira. Ele é consumidor? Não é consumidor, ele é produtor. Ele está produzindo oxigênio que a gente respira. E ele está na primeira ordem ali, nessa cadeia alimentar. O crio são esses organismos aí conhecidos como zooplâncton. Tá? Esses animaizinhos que tem na água aí. E é muito interessante que tem baleias que se alimentam de toneladas desse crio. Lá nos mares gelados, lá perto do Polo Norte, uma baleia se alimenta aí por dia de 30 toneladas desse crio. nossa, São vários animais que tem no oceano aí, é muito mesmo. É como se fosse um cardume aí desses animalzinhos pequenos, e a baleia abre o bocão lá e abocanha todos e se alimenta aí. Aí 30 toneladas, é coisa assim absurda mesmo. Porque as baleias, as grandes mesmo, são herbívoras. Elas não vão comer carne. Elas vão se alimentar desse crio aí, né, desses animaizinhos que se alimentam de quê? De planta, né, ou de alga. Então, esse crio é o consumidor primário, mas ele está na segunda ordem, tá? Ele se alimenta, ele é o consumidor herbívoro, né? Então ele é o consumidor primário. Mas na cadeia alimentar ele está na segunda ordem, no segundo nível de energia. O pinguim vai se alimentar desse crio, é consumidor o quê? Secundário, mas ele está na terceira ordem ali nessa cadeia alimentar. E a foca que se alimenta do pinguim, né, o consumidor terciário, mas ela vai estar no quarto nível aí dessa cadeia alimentar. Tá? Então tá pedindo, nessa cadeia alimentar, novamente, olha lá, qual que é o nível trófico do fitoplâncton? Então, o fitoplâncton é o quê? Letra E, né? Ele é produtor, ele está produzindo energia, ele está no primeiro nível trófico. Tá? Ele não é. Quem que é o consumidor primário? Esse crio aí. Quem que é o consumidor quaternário? Seria a foca. Quem que é o consumidor secundário? Pinguim. Quem que é o decompositor? Seria as bactérias e fungos que não estão representadas aí. Então, depois da foca ali, se essa foca morrer, e vai que ela vai para a areia da praia, morre. Ela vai ter que ser decomposta, né? Então, os fungos, as bactérias vão decompor ela e esses nutrientes que tem nela vão ser absorvidos ali pelo solo, tá? Para ser utilizado pelas plantas. Então, esses são os indivíduos decompositores. Produtor, quem que está produzindo o oxigênio que a gente respira? Ou é a alga, né, que tem nesse fitoplâncton, ou são as plantas, né? Então, o nível trófico do fitoplâncton é o produtor, letra E, tá bom? Agora, a questão 14. Ó. Leia o texto abaixo sobre um determinado filo do reino animalia. Neste filo, a biodiversidade é bastante grande, porém existe, né, na maioria das espécies, um padrão anatômico. O corpo é geralmente dividido em pé, cabeça e massa visceral. Quem tem seis são os moluscos. Quando a gente pega lá um caramujo, ele tem o pé, né, a parte de baixo ali seria o pé, a cabeça dele e uma massa visceral, vai ter as vísceras ali dentro daquela concha dele. Então, é o molusco. Além disso,
Embora o corpo seja mole, né, quando você pega um caramujo, o corpo dele é mole, só a parte da concha que é dura, muitos secretam, né, ou seja, produzem um exoesqueleto calcário, que é a concha, né? Produzem essa concha aí que é feita de cálcio. Chamamos popularmente de concha. A concha é secretada por um tecido especial que recobre o animal dorsalmente, que é na parte de trás do corpo, a região dorsal, que é chamada. O manto ou palho, né? Essa cavidade aqui que ele tem nas costas que produz a concha. As conchas servem essencialmente para a proteção do animal e geralmente é uma estrutura externa. Porém, em algumas espécies, essa concha é bastante reduzida e está posicionada internamente no corpo do animal. É o que acontece com as lulas, tá? Ela vai ter uma concha bem reduzida no interior do corpo. Então, está pedindo lá, os animais que apresentam as características descritas neste texto são, no caso seria lula, polvo, caracol, caramujo, tudo isso são o quê? Moluscos. Então, artrópodes são quem? São as baratas, né? Seriam insetos, são os aracnídeos, né? As aranhas, são todos considerados artrópodes. Cordados. Cordados vai englobar desde peixes até mamíferos. Então, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Equinodermos são as estrelas do mar. E plateumintos são alguns vermes aí, tá? Que vão causar algumas doenças no nosso corpo humano. Então, a resposta que está querendo é molusco, letra D de dado. Essa aí você acertou? 14? Oi? Acertei. Ó, a questão 15 é da física. 16 também. 17 é da química. 18, isso aqui também é da química. Aí, ó, 19 é da biologia. Leia o texto abaixo. O ciclo do carbono é um ciclo biogeoquímico no qual o elemento carbono sai do meio ambiente para os organismos vivos, retornando em seguida ao meio ambiente. O carbono é um elemento que está presente na composição de todas as moléculas orgânicas, essenciais para os seres vivos, além de alguns compostos inorgânicos. Na atmosfera, o carbono está presente na forma de CO2, né, que é o dióxido de carbono. Qual é a importância da fotossíntese no ciclo abordado nesse texto? Então, quando uma planta ou uma alga faz fotossíntese, ela arranca o carbono da atmosfera, transforma ele em oxigênio e devolve o oxigênio para a gente respirar. Então, essa seria a importância da fotossíntese. Vamos tentar achar uma alternativa aí para isso aí. Então, olha lá, letra A. Fotossíntese vai decompor matéria para devolver esse elemento à natureza? Não, não vai decompor nada, vai transformar só o carbono em oxigênio. Então, não é. Letra B, disponibilizar esse elemento para as cadeias alimentares. Isso aí acontece, tá? Na fotossíntese, a planta consegue pegar esse carbono vai fazer parte também das moléculas do corpo dela, e aí quando um animal se alimentar da planta, ele vai ingerir, né, esses nutrientes que estão na planta, esses elementos químicos formados de carbono que estão ali na planta, e vai passar para o organismo do animal que ingeriu a planta. Essa questão de disponibilizar o carbono para as cadeias alimentares, né, os consumidores lá, primários, secundários, terciários, está interessante. Vamos segurar aí essa questão um pouco. Letra C. Então, a fotossíntese, ela fixa esse elemento no solo para uso de outros seres vivos? Não. A fotossíntese não vai pegar o carbono e jogar ele para debaixo da terra e fixar ele no solo, não. Então, está errado. Letra D. Liberar esse elemento em forma de substância gasosa? Não. A fotossíntese vai pegar o gás carbônico, transformar em oxigênio e liberar para a natureza. Tá? Ela não vai simplesmente pegar esse elemento e devolver ele na forma de gás para a natureza. Letra E. Transformar esse elemento em energia para os outros seres vivos. Essa não estaria totalmente errada assim, tá? Porque quando a gente pensa no processo de fotossíntese, esse carbono, juntamente com a luz solar, vai ser transformado em quê? Em oxigênio e energia, né, que é a glicose. Mas nesse caso aqui, a que melhor responde essa questão seria a letra B. Disponibilizar esse elemento para as cadeias alimentares, porque aqui está falando do ciclo do carbono. Né? Então, quando uma indústria lá, ou quando uma mata pega fogo, a combustão ali, a queima, né, libera gás carbônico,
a planta pega esse gás carbônico, né, e esse gás carbônico, na hora que o animal for alimentado, ela vai ser passado, então, né, na forma ali de outros compostos orgânicos que têm carbono no nosso organismo, para os consumidores. Né? Então, você vai passar para os próximos níveis tróficos aí, esse carbono. Tem alguém querendo entrar aqui. Alguém entrou aí que eu permiti. Acho que é a Claudineia. Vamos voltar lá à questão. Aqui. Claudineia. Boa noite, Claudineia. Tudo bem? Boa noite, professor. Eu achei que a outra aula seria só 8h50, que antes desse vídeo tinha uma de 8h50. Essa aula nossa é de 8 a 8h50, né? Aí 8h50 tem aula de história. De 10 minutos. Oh, porque eu não Isabel. peguei. Não, tem problema não. Eu vou disponibilizar lá a gravação no grupo. Aí depois você assiste completo a aula, tá bom? Estou fazendo aqui a correção da avaliação trimestral, que vocês têm que enviar para a supervisão aí essa avaliação. Aí eu estou fazendo a correção. Mas aqui que eu estou fazendo a correção porque correu aquele problema de divulgar o caderno errado, aí vocês fizeram, na aula passada eu corrigi uma que não era de vocês, aí deu um prazo que não ia dar tempo de a gente realizar a correção aqui, aí vocês já tiveram que enviar, mas aí estou passando a limpa aqui, fazendo a correção, mesmo que vocês já enviaram, pelo menos para tirar as dúvidas aí. Mas aí você assiste a gravação aí das questões anteriores, que eu vou disponibilizar lá no WhatsApp, tá bom? Que eu estou na questão 19, tá? Da Ciências da Natureza, o caderno. Vamos lá para a próxima questão. Questão 20, está falando aqui de uma cultura de células, é uma técnica de laboratório amplamente utilizada, onde a célula se desenvolve sob condições controladas, tipicamente fora do seu ambiente natural. A cultura de células é parte importante na biologia celular e molecular, bem como dentro da indústria da farmácia, né? Pois é uma ferramenta muito útil de estudo dos efeitos de drogas e substâncias tóxicas em células. Então, neste texto, as estruturas biológicas citadas foram utilizadas nesse estudo, pois... Então, letra A, constituem morfofisiologicamente seres vivos. Bom, as células constituem, sim, morfofisiologicamente os seres vivos, né? Tá tanto atuando na fisiologia como na morfologia do nosso corpo. A letra A tá boa. Vamos ver se as outras têm uma melhor que essa aí. Letra B. As células, então, decompõem e ingerem moléculas orgânicas? Não. Letra C. Garantem a resistência dos indivíduos a substâncias danosas? Também não está boa, não. Inibem a entrada de substâncias tóxicas no corpo humano? Também não, tá? Produzem e liberam determinados medicamentos? Também não. Então seria a letra A, né? Essas estruturas aí, elas constituem a morfofisiologia do nosso organismo, né? Então, eu mandei uma foto. Oi? Então eu errei. Eu errei quase todas, só acertei 2. Tem problema não. A gente tá aqui para... Errei, Tiana. Tô junto aí. Eu mandei uma foto para vocês aí no grupo há um tempo atrás, né, dos níveis de organização em biologia. Então, você tem lá a comunidade básica, né, o átomo, um conjunto de átomos forma uma molécula, conjunto de moléculas formam o quê? As células. As organelas, conjunto de organelas que formam as células, tá? E aí, quando você tem várias células executando uma mesma função, você forma, então, os tecidos, né? Vários tecidos formam um órgão e por aí vai, até formar o nosso sistema aqui, né? O nosso porque o tempo foi muito curto, aí, tipo assim, a gente meio que desesperou, pelo menos deu, né? Vocês desesperaram na hora de realizar a prova? Não, é porque tipo, o tempo foi muito curto. E é muita coisa. Não, por isso que eu queria ter feito a correção. Professor. A professora de português tem que entregar ontem. Aí eu fiz
tudo assim. Eu falei, se eu entender, eu entendi. Se eu não entender, fica para a próxima. É complicado mesmo essas questões. Por isso que eu queria ter feito com vocês antes, entendeu? Antes de vocês enviarem lá. Só que aí a supervisora divulgou o negócio errado, a gente fez a correção de coisa que não era para fazer, aí bagunçou o esquema todo. Mas aí acabou que agora ela até ampliou o prazo aí, porque... Mas ela já fez hoje. Aí a gente conversou com ela ontem, ela falou assim, só tinha até ontem mesmo. Aí hoje que ela ampliou. Pois é, complicado. Aí Então, era tarde demais. Não, se ela tivesse divulgado certo, a gente já tinha feito na aula anterior essa correção, aí vocês já iam enviar o negócio tudo certo lá, bacana. Mas não tem problema, não. Paciência. Vamos com Bom, calma. ainda prova ainda. A próxima fase. Não vamos descabelar por causa disso, não. Até Então, porque eu tô ficando careca, não pode não. o quê? Nada não, professor. Eu tô falando que até porque eu tô ficando careca. A professora de história já tá mandando mensagem. É de história? Não, então vamos finalizar a aula. Eu acho que só 5 minutos. não, tem algumas questões aqui. Vamos fazer só mais uma e eu encerro aqui para ela entrar. Senão a gente vai atrasar a aula dela também. Vamos lá, vamos fazer essa questão 20. 1 minuto para ela. Vamos aqui, a questão 21. Leia o texto abaixo. O ciclo do oxigênio é um ciclo biogeoquímico que garante a movimentação do oxigênio pelos organismos vivos, pelo meio ambiente. Esse ciclo permite que o elemento circule constantemente pelo meio, garantindo desse modo a realização de importantes processos. A etapa do ciclo abordada nesse texto que possibilita a existência da vida na Terra. Então é a fotossíntese, né? Quando faz lá a fotossíntese, pega o gás carbônico, juntamente com a luz solar, transforma ali em oxigênio e glicose e libera para o meio ambiente para a gente respirar. Então, vamos tentar achar uma alternativa dessa aí. Disponibilização do oxigênio no solo. Não é no solo que tem que disponibilizar, é no ambiente, no ar que a gente respira, né? Fixação de oxigênio pelas plantas. O que é fixação? Você pegar oxigênio e depositar no solo. Também não é. Formação da camada de ozônio a partir de gás oxigênio. Também não é. Tá? Liberação do gás oxigênio no processo de decomposição. Não, decomposição libera gás carbônico, não libera oxigênio. Então só sobra a letra E, né? Utilização do gás oxigênio no processo de fotossíntese. Então, 21, letra E. Vocês acertaram essa aí? Hã? Acertei. Oi? Eu errei feio, professor. Eu chutei a letra B. Liberação do gás oxigênio, mas não é no processo de decomposição, né, que libera oxigênio. É o processo de fotossíntese que libera. Entendi. Então, letra E é a mais adequada. Então, na próxima aula, a gente faz a correção das que faltaram aqui e vamos ver se a gente consegue avançar na matéria, né? Que a gente está um pouco atrasado aí na matéria também. Então, só falta o quê? Mas não, essas aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui é química, isso aqui também é química, solubilidade química, física, agora... Acabou. Tem uma aqui. Não, vamos fazer a 23 aqui. Aí é a última. A gente já mata logo. Leia o texto abaixo. Tá? Oi? Quer dizer que eu errei foi tudo. Não tem problema não. Leia o texto abaixo. Está falando lá do efeito estufa, né? O efeito estufa é um fenômeno natural de extrema importância para a existência de vida na Terra. É responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja grande amplitude térmica, ou seja, variação de temperatura, né? Possibilitando o desenvolvimento de seres vivos. Esse fenômeno, no entanto, tem sido agravado pela ação antrópica, né, que é a ação do homem, que tem levado às emissões de o quê? De gases de efeito estufa na atmosfera, o gás carbônico com as queimadas, o gás metano, provocando alterações climáticas em todo o planeta.
uma atividade humana que eleva diretamente a emissão dos gases mencionados nesse texto. Seria a queima de combustíveis, né? Seria queima das florestas. Então, vamos ver se a gente acha isso aí. Olha lá, letra D. Queima de florestas para formação de pastagem. Isso eleva aí o gás carbônico na atmosfera, que vai contribuir para o quê? A letra D. Letra D, muito boa. Pelo menos uma. Uma vingou. Uma vingou. Então, 27, uma vingou. Não, é isso aí. Não vamos preocupar com isso, não. Tá vendo? Totalmente burra. Não, que isso. Então, fizemos a correção dessas avaliações trimestrais, finalmente. Acabamos isso aí, que a supervisão estava me cobrando isso aí também, né, que os alunos fizessem essa avaliação. Mas vamos lá encerrar essa aula aqui, que a professora de História já deve estar doida lá esperando vocês. Né? Ela está aqui na mensagem. Até a próxima aula aí. Se vocês quiserem alguém indo para Pois é, semana que vem eu vou estar lá na escola. Se alguém quiser aparecer lá, se não, só na próxima semana online mesmo, tá? Tá bom. Então, obrigado aí pela participação de vocês, viu? Um abraço aí, boa noite. Boa noite. Boa noite.